tentar aprender a tocar de ouvido sem ter uma base prévia de música como um todo. Isso é importante vocês entenderem porque muita gente, eu acho que de longe, é um dos temas que eu mais recebo as pessoas perguntando e pedindo. Professor, ensina como tocar de ouvido? Professor, me dá uma diquinha de como tocar de ouvido? Professor, como que eu sei qual que é o próximo acorde? E eu tenho uma notícia não muito boa para vocês. Porque normalmente quem me pergunta sobre ouvido são pessoas iniciantes. E tocar de ouvido não é difícil. Mas automaticamente você precisa aprofundar na música e conhecer alguns temas específicos antes. Se você não conhece esses temas, você não consegue estar se desenvolvendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o nosso ouvido nunca vai levar a gente para um caminho, para um lugar que você nunca ouviu. Como assim, professor? Traduzindo para vocês. Se você nunca ouviu uma frase, uma escala ou um acorde específico, como que você espera que o seu ouvido vá identificar o que está acontecendo ali? E é muito simples de eu provar para vocês que sim, qualquer pessoa consegue tocar de ouvido, mas precisa ter uma certa base. Ah, professor, meu ouvido não é muito bom. Ah, eu não nasci com um dom, eu não levo jeito para tocar de ouvido. Tá bom, então vou provar para vocês que todos nós nascemos com total possibilidade e capacidade de tocar bem de ouvido. Como você pode afirmar isso, professor? Se eu chegar para você e falar, você lembra da voz da sua mãe? Ou de alguém próximo a você? Com certeza você vai afirmar que sim. Por exemplo, se a sua mãe te ligar hoje e se ela tiver num número diferente, você olhar na agenda, não tá com o nome dela. E ela não vai falar que é ela. Ela simplesmente fala, alô. Na hora você fala, oi mãe. Por que você reconhece a voz da sua mãe? Porque você já ouviu tanto a voz dela que você conseguiu memorizar. Você tem a percepção da voz dela. E vou além. Se eu chegar para você e falar com a voz ou você ouvir na televisão ou no rádio, melhor no rádio, por exemplo, que você não está enxergando, a voz do Silvio Santos, que é uma pessoa pública muito famosa. Você já ouviu tanto a voz dele que provavelmente você vai identificar e vai falar, opa, é o Silvio Santos falando, mesmo sem você ver. Por quê? É uma voz que você já ouviu tanto que você conseguiu guardar na sua percepção. Faustão ou alguém que você ouve no dia a dia, que você já ouviu muita voz, que é característico, você ouve e consegue identificar. Por quê? Você tem a percepção apurada justamente para a voz dessa pessoa. É exatamente tocar de ouvido dessa forma. Mas perceba que, para você ter essa percepção, você já tem que ter uma referência antes. Não tem como você conhecer a voz de alguém se você nunca ouviu, se você não tem uma referência. Se eu chegar para você hoje e falar, você sabe qual é a voz, por exemplo, da minha sobrinha? Não, porque você nunca ouviu a voz dela, como você vai saber que é a voz da minha sobrinha? É exatamente a mesma coisa para tocar de ouvido. Muita gente é iniciante e está tentando aprender a tocar de ouvido. Você está pulando uma grande etapa, você não vai conseguir, vai se frustrar. Não pelo fato de ser difícil, mas por você não ter uma boa bagagem prévia antes. Como você quer tocar de ouvido se você não tocou até hoje nem sequer 100 hinos? Você já tocou 100 hinos na sua vida? Já, professor? Beleza, então agora a gente já pode começar a conversar sobre ouvido. Não, professor, já toquei 10 hinos na minha vida, não, só toquei 30. Como você acha que você vai ter referência de acordes, de campo harmônico, de escalas? Como você acha que você vai conseguir identificar isso tudo dentro de um hino? Se o seu ouvido ainda não está preparado para isso, você não tem percepção suficiente, noção suficiente para identificar essas coisas. Agora, a partir do momento que você toca pelo menos 100 hinos na sua vida, você já começa a ter noção de tonalidades, quais são os acordes que normalmente aparecem em cada um dos tons. Você já começa a identificar padrões, assim como você gravou a voz do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, das pessoas próximas. Mas a gente precisa ter o quê? Bagagem. Só que eu percebo que muitas pessoas ainda estão no início, não tem noção de quase nada, não sabe tocar nem 100 hinos e está tentando pensar em aprender a tocar de ouvido. Saiba que você está pulando a etapa e lembra que eu falei para vocês? Tão importante quanto um método é você ter a ordem cronológica do método. Antes de você pensar nisso, você tem que estudar música baixo como um todo. Até porque o nível musical da sua percepção do seu ouvido, ele é equivalente ao nível musical que você tem no contrabaixo. Eu tenho um ouvido relativamente muito bom
Por quê? Porque eu já estudo música há muito tempo e eu conheço muita coisa, muitas ferramentas no contrabaixo. Então, dependendo do que toca, eu já sei identificar, eu falo, opa, isso aqui é uma escala pentatônica. Não, isso é uma escala mixolídio. Isso aqui é um acorde dominante. Por que eu consigo identificar? Isso aqui é uma inversão de terça, de quinta, de sétima. Porque eu já estudei música profundamente, eu já toquei todos esses temas, esses conceitos, muitas vezes. Então, eu já tenho a percepção apurada para isso. Agora, se você nunca nem sequer ouviu uma escala mixolídio, se aparecer numa música, você acha que você vai conseguir identificar? Se você nunca tocou um hino que tenha o campo harmônico completo ou que tenha empréstimo modal, professor, não sei nem o que é isso, então você não tem que pensar em tocar de ouvido agora, nesse momento. Esse tema vai estar mais para o futuro. E esse é o quinto e principal erro que eu percebo que as pessoas acabam cometendo, que é tentar aprender a tocar de ouvido sem ter uma base prévia de música como um todo antes. Se você também está exatamente tentando aprender a tocar de ouvido dessa forma, mas ainda não se aprofundou na música e nem sequer tocou 100 hinos, esquece ouvido por hora. Existem métodos, forma, e vocês vão ver que no cronograma de estudo que eu vou trazer para vocês na sexta-feira, na nossa terceira aula, tem ouvido, mas ele vem depois de muitas etapas, porque você precisa ter uma boa base prévia antes. E se você tentar pular essa etapa, saiba que você vai fracassar, provavelmente vai se frustrar e talvez corre o risco de você desistir da música. Você quer descobrir o caminho mais rápido para aprender a tocar e se tornar um músico preparado para tocar na igreja? Participe do Desafio da Harpa Cristã, um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito para se tornar um músico preparado para tocar na igreja em menos de uma semana. E o melhor, através dos lindos hinos da harpa cristã. Então você não vai perder tempo tendo que fazer vários exercícios, e sim já colocando a mão na massa e tendo a possibilidade de aprender como tocar os hinos em 3 versões diferentes, que é a versão em ritmo, dedilhados e melodias, que são os solos dos hinos. Tudo com método próprio que eu mesmo desenvolvi através do método MP10X, para você fazer as melodias 10 vezes mais rápido, através do método função TSD, que você vai ter a possibilidade de tocar vários hinos simplificados e com poucos acordes, inclusive grande parte deles com apenas 3 acordes, para você ter resultados rápidos e ter a possibilidade de ainda nesse mês poder estar tocando na sua igreja e adorando a Deus com excelência. É um método próprio que você nunca viu, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre música e vai te trazer um resultado incrível em apenas uma semana. Esse evento vai ser um evento 100% online gratuito, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sempre às 21 horas, sempre às 9 horas da noite. Então, para se inscrever, muito simples, aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, tem o link, clica lá, faça o seu cadastro gratuitamente, vai ser um prazer ter cada um de vocês juntamente comigo. Então, clica lá, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber todo o link das aulas e principalmente todos os materiais de apoio que teremos durante o nosso desafio da harpa cristã. Então faça sua inscrição e nos vemos lá.